Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem simplesmente não ter medo de errar, enquanto muitos se prendem à insegurança e ao julgamento alheio? Há quem avance, erre, aprenda e siga em frente como se nada tivesse acontecido. O que as separa do resto? O que as torna tão imunes ao medo de falhar? A resposta não está em uma genética privilegiada, nem em um destino traçado previamente. Existe uma explicação mais profunda, mais acessível e, acima de tudo, replicável. E o mais surpreendente é que você também pode desenvolver essa mentalidade. Sim, você. Neste vídeo, vamos desvendar os fundamentos científicos por trás da resiliência emocional, entender por que algumas pessoas não têm medo de errar, e mais importante, como você pode construir essa capacidade dentro de si mesmo. Prepare-se para uma jornada que vai mudar a forma como você encara os erros e, consequentemente, a vida. O medo de errar é algo com que a maioria das pessoas convive diariamente. Ele surge em forma de insegurança antes de uma decisão importante, na hesitação para falar em público, ou até mesmo na escolha de um novo caminho profissional. Mas o que diferencia quem avança mesmo com o risco de falhar? A resposta está na forma como o cérebro interpreta o erro. Para muitos, o fracasso é visto como uma ameaça, algo que precisa ser evitado a todo custo. Já para Aldous, ele é simplesmente uma fonte de informação. A ciência mostra que pessoas com maior resiliência cognitiva conseguem reenquadrar o erro como parte do processo de aprendizado, e não como um fracasso pessoal. Isso não é sorte ou talento inato. É um padrão mental que pode ser desenvolvido. E é exatamente isso que vamos explorar. Como reconstruir sua relação com o erro e transformar o medo em ferramenta de crescimento. Para entender por que algumas pessoas não têm medo de errar, precisamos mergulhar no funcionamento do cérebro humano, especialmente na forma como ele processa as emoções. Estudos da neurociência comportamental mostram que o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e pelo autocontrole, trabalha em constante diálogo com o sistema límbico, que lida com emoções e memórias. Quando uma pessoa encara o erro como um fracasso, o sistema límbico ativa uma resposta de medo, liberando cortisol e causando ansiedade. No entanto, quando o erro é visto como aprendizado, o cérebro ativa áreas ligadas à curiosidade e à resolução de problemas, liberando dopamina, o hormônio do prazer e da motivação. Isso significa que o medo de errar não é inato, mas sim uma resposta condicionada que pode ser reprogramada. Com isso em mente, vamos entender como isso se manifesta no dia a dia e como podemos começar a mudar essa percepção. A forma como vemos os erros está diretamente ligada à nossa autoimagem e ao conceito que temos de nós mesmos. Se você acredita que o valor pessoal está atrelado ao sucesso constante, então cada erro será interpretado como uma ameaça à sua identidade. Por outro lado, se você compreende que o crescimento é contínuo e que os erros fazem parte do processo, então eles perdem seu poder destrutivo. Essa diferença de perspectiva pode ser observada em estudos de psicologia social, especialmente nas pesquisas sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, propostas por Carol Dweck. Pessoas com mentalidade fixa acreditam que suas habilidades são estáticas e que um erro revela uma deficiência permanente. Já as que possuem mentalidade de crescimento entendem que habilidades podem ser desenvolvidas e que os erros são oportunidades de progresso. Essa mudança de visão não apenas reduz o medo de errar, mas também aumenta a disposição para enfrentar desafios e persistir diante das dificuldades. Uma das principais razões pelas quais algumas pessoas não sentem medo de errar é a forma como elas internalizam o feedback. Muitos interpretam críticas ou falhas como ataques pessoais, enquanto outros veem como informações úteis para melhorar. Isso está diretamente ligado ao conceito de inteligência emocional, que envolve a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros. Pessoas com alta inteligência emocional conseguem separar o que é feedback do que é julgamento, evitando que o erro afete sua autoestima. Além disso, elas desenvolvem uma habilidade crucial, a autorreflexão. Em vez de reagir defensivamente a um erro, elas analisam o que aconteceu, identificam os fatores que contribuíram para o resultado e ajustam seu comportamento futuramente. Esse processo, embora pareça simples, é extremamente eficaz para reduzir o medo de errar, já que transforma cada falha em um passo estratégico para o progresso. Outro fator que explica por que algumas pessoas não têm medo de errar é a forma como elas estruturam suas metas e expectativas. Pesquisas em psicologia motivacional mostram que indivíduos mais resilientes tendem a definir metas de desempenho baseadas em esforço e aprendizado, e não em resultados específicos. Isso significa que, para eles, o sucesso não depende apenas de acertar,
mas sim de estar engajado no processo de melhoria contínua. Quando o foco está no progresso e não na perfeição, o erro deixa de ser um fracasso e passa a ser parte integrante do caminho. Além disso, essas pessoas costumam manter uma perspectiva de longo prazo, entendendo que pequenas falhas são normais e até necessárias para alcançar grandes objetivos. Esse tipo de mentalidade não só reduz a ansiedade associada ao erro, mas também aumenta a persistência diante de obstáculos, criando um ciclo positivo de aprendizado e desenvolvimento pessoal. A forma como uma pessoa lida com o erro também está profundamente conectada à sua história de vida e às experiências anteriores. Estudos em psicologia do desenvolvimento indicam que quem cresceu em ambientes que incentivavam a exploração e a experimentação tende a ter menos medo de errar. Quando uma criança é ensinada desde cedo que errar faz parte do aprendizado e que a curiosidade deve ser valorizada, ela desenvolve uma estrutura mental mais flexível e adaptativa. Por outro lado, quem foi constantemente criticado por falhas ou teve suas tentativas reprimidas, pode internalizar uma visão mais rígida do erro, associando-o à punição ou fracasso. Isso não quer dizer que pessoas que tiveram experiências negativas no passado estão condenadas a viver com medo de errar. Pelo contrário, a neuroplasticidade cerebral permite que, com tempo e esforço consciente, essas crenças sejam reprogramadas. O primeiro passo é reconhecer como suas experiências moldaram sua relação com o erro e, a partir daí, construir uma nova narrativa. Uma das estratégias mais eficazes para reduzir o medo de errar é o desenvolvimento de uma rotina de autoavaliação constante. Isso não significa ficar se cobrando excessivamente ou se martirizando por cada falha, mas sim criar um processo sistemático de reflexão sobre suas ações e resultados. Pessoas que não têm medo de errar geralmente mantêm uma espécie de diário de aprendizados, onde registram não apenas os sucessos, mas também os erros e as lições tiradas deles. Esse tipo de prática ajuda a normalizar o erro como parte do processo e reforça a ideia de que cada falha é uma oportunidade de crescimento. Além disso, ao revisitar essas anotações periodicamente, é possível identificar padrões, perceber melhorias ao longo do tempo e ganhar confiança na própria capacidade de aprender e se adaptar. Esse método, embora simples, é extremamente poderoso para transformar a maneira como você encara os erros e, consequentemente, como age diante de novos desafios. A forma como uma pessoa encara o erro também está diretamente ligada à sua tolerância à frustração. Psicólogos comportamentais identificaram que indivíduos com maior tolerância à frustração tendem a ser mais resilientes e menos propensos a desistir diante de obstáculos. Isso se deve ao fato de que, quando enfrentam uma dificuldade, eles não a interpretam como um sinal de falha, mas sim como parte do processo natural de tentativa e erro. Essa habilidade pode ser desenvolvida com práticas como a exposição gradual, as situações desafiadoras, o treino de paciência e a construção de uma mentalidade de longo prazo. Além disso, a meditação e técnicas de mindfulness têm se mostrado eficazes no fortalecimento da tolerância à frustração, ajudando as pessoas a manterem a calma e o foco mesmo em situações de estresse. Quando você consegue manter a serenidade diante do erro, automaticamente reduz o medo associado a ele e aumenta a sua disposição para enfrentar novos desafios. A forma como uma pessoa encara o erro também está relacionada à forma como ela lida com a incerteza. Estudos em psicologia cognitiva mostram que o medo de errar muitas vezes está enraizado no medo do desconhecido. Quando não temos certeza do resultado, a tendência é buscar segurança, evitando situações arriscadas. No entanto, pessoas que não têm medo de errar tendem a ter maior tolerância à ambiguidade. Elas entendem que a vida é imprevisível e que o controle total é uma ilusão. Em vez de tentar prever tudo, elas se preparam para lidar com o inesperado, desenvolvendo flexibilidade mental e habilidades de resolução de problemas. Isso não significa que elas não planejem ou se preparem menos. Ao contrário, elas planejam com mais inteligência, antecipando possíveis obstáculos e criando estratégias para lidar com diferentes cenários. Essa abordagem reduz a ansiedade com o erro e aumenta a confiança em sua capacidade de adaptar-se e superar desafios. A forma como uma pessoa encara o erro também está profundamente conectada à sua capacidade de autocompaixão. Muitas vezes, o medo de errar vem de uma voz interna crítica, que julga cada falha como um fracasso pessoal. No entanto, pesquisas em psicologia positiva mostram que pessoas que desenvolvem autocompaixão conseguem lidar melhor com os erros. Elas tratam a si mesmas com a mesma gentileza e compreensão que dariam a um amigo
em uma situação difícil. Isso não significa ser indulgente ou ignorar os erros, mas sim reconhecer que todos falham e que isso faz parte da condição humana. A autocompaixão reduz a aversão ao erro, permitindo que a pessoa encare as falhas com mais objetividade e menos julgamento. Com isso, o medo de errar diminui e a disposição para tentar coisas novas aumenta. É uma mudança de perspectiva fundamental para quem deseja construir uma mentalidade mais resiliente e menos condicionada pelo medo. A forma como uma pessoa encara o erro também está diretamente ligada à sua capacidade de assumir responsabilidade sem se culpar excessivamente. Isso pode parecer contraditório, mas é uma habilidade crucial para quem quer reduzir o medo de errar. Assumir responsabilidade significa reconhecer que você teve um papel no resultado, mas sem transformar isso em uma condenação pessoal. Já a culpa excessiva é uma forma de autopunição que bloqueia o aprendizado e aumenta a ansiedade. Estudos em psicologia comportamental mostram que pessoas mais resilientes conseguem separar a ação do valor pessoal. Elas entendem que errar não as torna pessoas ruins, apenas seres humanos em processo de aprendizado. Essa diferença é fundamental, pois permite que elas reconheçam seus erros, façam os ajustes necessários e sigam em frente, sem carregar o peso emocional que paralisa tantos outros. É isso que as mantém avançando, mesmo quando as coisas não saem como planejado. A forma como uma pessoa encara o erro também está profundamente ligada à sua capacidade de construir uma narrativa pessoal positiva. Cada um de nós carrega uma história interna que define quem somos e como nos vemos no mundo. Quando essa narrativa é dominada por crenças limitantes, como sempre fracasso ou não sou capaz, o medo de errar se torna quase inevitável. No entanto, pesquisas em psicologia narrativa mostram que é possível reescrever essa história, substituindo narrativas de derrota por narrativas de progresso. Isso não significa ignorar os erros ou negar as dificuldades, mas sim reinterpretar os eventos de forma a extrair significado e crescimento. Pessoas que não têm medo de errar costumam manter uma narrativa pessoal que enfatiza a superação, a aprendizagem e a evolução contínua. Elas não veem os erros como capítulos de fracasso, mas como momentos de transição que fazem parte do livro do progresso. Ao reconstruir sua própria história dessa forma, você pode transformar o medo de errar em motivação para seguir em frente. A forma como uma pessoa encara o erro também está diretamente ligada à sua capacidade de manter a perspectiva. Em momentos de falha, é fácil se perder na emoção do momento e achar que o erro é maior do que realmente é. No entanto, pessoas que não têm medo de errar conseguem manter uma visão ampla, entendendo que um único deslize não define o todo. Estudos em psicologia cognitiva mostram que a capacidade de manter a perspectiva é uma habilidade que pode ser desenvolvida e que está associada a maior resiliência emocional. Isso significa que, ao enfrentar um erro, você pode treinar sua mente a questionar: isso realmente importa tanto assim daqui a um ano? Ou esse erro é irreversível? Ou é apenas uma lição disfarçada? Quando você consegue ver o erro em um contexto maior, ele perde seu poder de paralisar e passa a ser visto como parte do processo natural de evolução. Esse tipo de mentalidade é fundamental para reduzir o medo de errar e aumentar sua disposição para assumir riscos calculados. A forma como uma pessoa encara o erro também está profundamente conectada à sua capacidade de construir uma rede de apoio emocional. Muitas vezes, o medo de errar vem do sentimento de isolamento, menos a crença de que, se falhar, ninguém vai entender ou apoiar. No entanto, estudos em psicologia social mostram que ter pessoas confiáveis ao redor, capazes de oferecer feedback construtivo e suporte emocional, reduz significativamente o medo de errar. Isso acontece porque, quando você sabe que pode contar com alguém para ajudar a refletir sobre os erros e seguir em frente, a pressão de ter que acertar sempre diminui. Além disso, interações sociais saudáveis ajudam a normalizar o erro como parte da experiência humana, reforçando a ideia de que todos falham e que o importante é aprender com isso. Pessoas que não têm medo de errar geralmente estão cercadas por ambientes que incentivam a honestidade, o diálogo e o crescimento mútuo, o que as faz se sentir mais seguras para assumir riscos e enfrentar desafios. A forma como uma pessoa encara o erro também está diretamente ligada à sua capacidade de manter o foco no progresso e não na perfeição. Estudos em psicologia comportamental mostram que pessoas que não têm medo de errar tendem a valorizar mais o processo do que o resultado final. Elas entendem que o crescimento é contínuo e que pequenos avanços,
mesmo que interrompidos por falhas ocasionais, são mais importantes do que a busca por um padrão inatingível de perfeição. Essa mentalidade reduz a pressão sobre si mesmo e permite que a pessoa encare cada erro como parte do caminho, e não como um fracasso. Além disso, essa abordagem ajuda a manter a motivação, já que o progresso constante, mesmo que lento, gera uma sensação de realização e direção. Ao treinar sua mente a reconhecer e celebrar pequenas conquistas, você reduz automaticamente o medo de errar e aumenta sua disposição para enfrentar novos desafios com confiança. A forma como uma pessoa encara o erro também está profundamente ligada à sua capacidade de construir hábitos de autoconhecimento. Muitas vezes, o medo de errar surge da falta de clareza sobre quem somos, o que queremos e como reagimos diante de situações difíceis. Quando você tem um entendimento profundo de si mesmo, seus valores, suas crenças, seus pontos fortes e fracos, fica mais fácil aceitar os erros como parte do processo de autoaperfeiçoamento. Estudos em psicologia do desenvolvimento mostram que pessoas com alto nível de autoconhecimento tendem a ter maior resiliência emocional, pois conseguem separar o erro da identidade pessoal. Elas entendem que errar não as define, mas sim revela oportunidades de crescimento. Esse tipo de autoconsciência é construído com práticas como a reflexão diária, a escrita pessoal e conversas significativas com pessoas de confiança. Ao desenvolver um relacionamento mais honesto e transparente consigo mesmo, você reduz automaticamente o medo de errar e aumenta sua capacidade de aprender com cada experiência. Agora que você entendeu os fundamentos por trás do medo de errar e como algumas pessoas conseguem superá-lo, chegou o momento de colocar esses conhecimentos em prática. Se você deseja reduzir seu medo de errar e construir uma mentalidade mais resiliente, comece com pequenos passos. Escolha uma área da sua vida onde você tem evitado arriscar por medo do fracasso e proponha-se a experimentar algo novo, mesmo que haja chances de falhar. Registre suas experiências, reflita sobre o que aprendeu e ajuste sua abordagem conforme necessário. Lembre-se de que o objetivo não é evitar erros, mas sim aprender com eles e seguir em frente. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar aprofundando seu autoconhecimento, não deixe de assistir ao próximo vídeo, onde vamos explorar como construir uma rotina de autoavaliação que potencializa o crescimento pessoal. Até lá, invista no seu progresso, não na perfeição. E lembre-se, o verdadeiro fracasso não é errar, mas deixar de tentar.